Certa noite, a chuva caía torrencialmente sobre a cidade, como um prenúncio sombrio do que estava por vir. Renato Andrade, um ex-policial atormentado por traumas não resolvidos, agora trabalhava como um investigador particular. Ele recebeu um chamado desesperado da família de Clara, uma estudante de 21 anos que desaparecera há uma semana. Clara era uma jovem vibrante, apaixonada por lendas urbanas e histórias de terror. No entanto, seus amigos relataram que ela se tornará cada vez mais reclusa, mergulhando em um mundo de sonhos estranhos e estudando uma seita obscura chamada os Guardiões do Conhecimento. Com a ficha de desaparecimento em mãos, Renato dirigiu-se à universidade, onde a atmosfera estava carregada de medo palpável. Durante as entrevistas com os colegas de Clara, ele notou um padrão perturbador: muitos estudantes estavam se afastando e compartilhando relatos de pesadelos e visões de sombras em seus quartos. Sofia, uma das amigas mais próximas de Clara, olhou para Renato com olhos cheios de lágrimas e revelou: ela estava obcecada por aqueles livros antigos. A última vez que a vi, falava sobre uma seita que se reunia à noite na biblioteca. A biblioteca antiga, um majestoso edifício gótico cercado por árvores retorcidas, era o coração do mistério. Renato, armado com coragem e um caderno, decidiu investigar a fundo. Ao entrar, um frio cortante parecia atravessar sua pele. O cheiro de mofo e papel velho invadia suas narinas enquanto ele percorria os corredores escuros, iluminando o caminho com uma lanterna. Nos fundos da biblioteca, ele encontrou uma sala escondida. As prateleiras estavam repletas de volumes empoeirados, mas um livro em particular chamou sua atenção: um grimório que continha rituais e anotações sobre os devoradores de memórias. As palavras eram incompreensíveis, mas ele conseguiu decifrar trechos sobre como essas entidades eram capazes de consumir a essência da mente humana. O som de sussurros ecoava ao seu redor, como se os próprios livros estivessem contando segredos horríveis. Ele sentiu que não estava sozinho. Determinando a descobrir a verdade, Renato se infiltrou no grupo dos Guardiões do Conhecimento, apresentando-se como um novo membro interessado nas lendas. As reuniões ocorriam à noite, onde os participantes discutiam rituais e práticas ocultas. Porém, havia algo sinistro no ar. A sala estava iluminada por velas tremeluzentes, e símbolos estranhos esculpidos nas paredes pareciam pulsar com vida própria. Durante uma dessas reuniões, Augusto, o carismático líder do grupo, conduziu os presentes em uma invocação, alegando que era necessário sacrificar uma memória para fortalecer a ligação com os devoradores. A atmosfera tornava-se opressiva, uma tensão crescente permeava o ambiente enquanto os membros entravam em transe, seus olhos perdidos em um abismo de devaneios. Renato sabia que Clara estava em perigo. A cada reunião, Renato se sentia mais próximo da verdade, mas também mais ameaçado. Ele percebeu que as memórias de Sofia estavam se desvanecendo, e ela começou a apresentar sintomas de confusão. Durante uma conversa tensa, ela confessou: sonhei que estava presa em um labirinto de sombras. Clara estava lá, mas não era mais ela mesma. Numa noite fatídica, Renato decidiu seguir um dos membros do culto. Isso o levou a um local isolado na floresta, onde encontrou um altar de pedra cercado por velas e objetos pessoais de jovens desaparecidos. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo sussurro do vento. Quando se aproximou, uma figura encapuzada surgiu, murmurando palavras em uma língua esquecida. O coração de Renato disparou, e ele hesitou, paralisado pelo medo. No entanto, antes que pudesse escapar, um grito agudo cortou o ar e uma voz familiar que ecoou em sua mente, e era Clara. Atordoado, Renato recuou, mas a imagem da figura de manto preto queimava em sua memória. Com o terror pulsando em suas veias, ele sabia que precisava descobrir mais sobre o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, Renato e Sofia mergulharam em pesquisas frenéticas, buscando informações sobre o culto e o ritual da lembrança, que, segundo seus estudos, aconteceria na próxima lua cheia. Eles descobriram que o ritual invocaria os devoradores de memórias, exigindo um sacrifício humano. No entanto, o medo tomou conta de Renato ao perceber que o amuleto que haviam encontrado poderia ter consequências terríveis. Enquanto se preparavam para o ritual, ele sentiu uma presença inquietante à espreita nas sombras, como se os devoradores já estivessem cientes de seus planos. Os sussurros aumentaram,
e as paredes pareciam se inclinar, como se quisessem consumir sua sanidade. Na noite do ritual, Renato e Sofia invadiram a biblioteca. A sala estava tomada por um nevoeiro denso e a atmosfera vibrava com uma energia estranha. Os membros da seita estavam em transe, e Clara estava amarrada a um altar, seus olhos refletindo uma mistura de medo e confusão. O ritual começou, e os guardiões entoaram cânticos ancestrais, enquanto sombras dançavam ao redor do altar, como se alimentassem do medo. Renato, armado com um amuleto, começou a confrontar os membros da seita, mas eles pareciam estar sob o controle de forças além de sua compreensão. As sombras sussurravam seu nome, prometendo a ele tudo o que desejava, mas ele resistiu. Desesperado, Renato percebeu que a única maneira de salvar Clara era enfrentar os devoradores de memórias diretamente. Ele lançou o amuleto no altar, gerando uma explosão de luz que iluminou a sala. As sombras gritaram, como se a luz estivesse queimando suas formas grotescas. A luz revelou a verdadeira forma das entidades, criaturas deformadas feitas de trevas, devorando as memórias dos jovens em um frenesi insano. Clara, momentaneamente despertando de seu estado de transe, olhou para Renato e sussurrou: "Eles estão aqui, Renato. Eles estão levando tudo." Tomado por um impulso, Renato agarrou a mão dela, tentando puxá-la para fora do altar, mas as sombras a seguravam com força, a escuridão tentando consumi-la novamente. A luta se intensificou quando o portal para a dimensão dos devoradores começou a se abrir. Renato percebeu que não era apenas uma batalha física, mas uma luta contra os medos e arrependimentos que assombravam sua própria vida. Enquanto tentava salvar Clara, lembranças de seus fracassos surgiram, quase fazendo perder a fé. Ele viu sua filha, que havia desaparecido anos atrás, e a culpa o consumiu. Mas, com um grito de determinação, Renato se voltou para Clara, que estava quase sendo puxada para o abismo. Ele começou a entoar palavras que lembrava do Grimório, uma antiga invocação para banir as sombras. As entidades gritaram em desespero, mas Renato não desistiu, usando cada partícula de energia restante para fechar o portal. As sombras começaram a se contorcer e a recuar, mas Renato e Clara foram puxados para o centro do altar, onde uma força poderosa os mantinha aprisionados. Sofia, agora fortalecida pelo ato de coragem de Renato, uniu suas vozes às dele, e juntos conseguiram quebrar a conexão com os devoradores. O som do portal se fechando ecoou como um trovão, fazendo com que as paredes da biblioteca tremessem. As sombras, agora enfraquecidas, começaram a se dissipar, mas o custo foi alto. Renato e Clara caíram no chão, exaustos, enquanto o culto entrava em colapso ao seu redor. Os membros começaram a acordar de seus transes, confusos e desorientados, enquanto gritos de horror preenchiam a sala. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Clara, embora resgatada, estava marcada pelas experiências vividas. Suas memórias estavam fragmentadas, e Renato sabia que o impacto do que aconteceu nunca desapareceria completamente. Os guardiões do conhecimento foram desmantelados, mas os ecos das sombras ainda assombravam a cidade. Um mês depois, Renato visitou a biblioteca, a sensação de opressão ainda estava presente. Ele percebeu que a verdade sobre os devoradores de memórias nunca poderia ser totalmente erradicada. O que aconteceu deixou uma marca indelével na cidade, como um lembrete de que as sombras estão sempre à espreita, prontas para devorar o que restou. A luta contra as trevas é interminável, e ele sabia que, enquanto houver histórias e memórias, sempre haverá sombras dispostas a se alimentar delas.